2,7 bilhões evaporaram em uma sessão da B3 com o anúncio do novo CEO, Christian Egan. Com 30 anos de banking institucional direto do Santander, o mercado vendeu forte. A ação caiu 4,78% e liderou perdas do Ibovespa em pregão de alta. Porém, um T26 da B3 foi recorde, com lucro líquido 1,5 bilhão e margem EBITDA 66%. Nada quebrado no negócio. O paradoxo está no que o conselho enxerga e o mercado ainda não viu. Fica até o final. Em 19 de maio, às 19 horas e 12 minutos, um fato relevante elegeu Christian Egan como novo presidente da B3. Gilson Finkelstein, no comando desde 2017 e responsável pela fusão CETIP, transita para o Santander como CEO no lugar de Mário Leão. Egan sai do Santander, onde liderava o Corporate and Investment Banking. A troca é quase 1 para 1, com clara coordenação entre os conselhos das duas instituições de primeira linha. Quando duas entidades desse nível realizam sucessão simultânea, sinaliza uma leitura institucional subjacente, que o preço da ação ainda não refletiu. Essa movimentação indica que os conselhos identificaram um gap estratégico, que o mercado não precificou completamente no momento do anúncio. Christian Egan acumula 30 anos em 4 instituições top: Credit Suisse em Global Markets e Structuring de derivativos complexos, Itaú em Investment Banking doméstico, Tivio Capital no Asset Management, atuando como lado comprador, e Santander, como head de CIB, mantendo relacionamento próximo com tesourarias globais. Zero experiência em clearing ou depository. Esse gap específico foi o que o sell-side precificou imediatamente após o anúncio. Porém, é exatamente esse perfil de relacionamento institucional que falta na B3 atual. A escolha faz sentido, dependendo do problema exato que o conselho busca resolver com a sucessão. Decompondo o sell-off camada por camada. Queda intraday de 4,78%, fechamento em R$ 15,93 e volume acima da média de 30 dias. Liderou perdas do Ibovespa em pregão que subiu 1,77%. Nenhum par correlato acompanhou. XP, Nubank, BDG e Asset Managers listados fecharam neutros ou positivos. Sell-off puramente idiosincrático de governança, não macro nem setorial. Evento específico de governança raramente quebra o fundamento operacional. Ele apenas altera a percepção de curto prazo do mercado. Antes do anúncio, os números do 1T26 da B3 entregaram receita recorde de 3,2 bilhões de reais, com alta de 20% ano contra ano. Lucro líquido recorrente de 1,5 bilhão, com crescimento de 33,1% e EBITDA de 2,1 bilhões, com margem exata de 66%. Todas as linhas de negócio cresceram. Listed, OTC e tecnologia bateram recordes individuais. A divisão de Tech entregou 414 milhões de reais, com margem premium elevada. O listing atingiu 35 milhões de reais, impulsionado pela migração da Axia para o novo mercado e com Compass já na fila de espera. Absolutamente nada nos dados operacionais explica os 2,7 bilhões que evaporaram no pregão seguinte ao anúncio. Essa representa a primeira concorrência real no core da B3 desde a fusão CETIP em 2017. 3 frentes atacam. Base Exchange, ex-ATG, agora sob controle da Floa, aguarda licença CVM e BC, com pricing agressivo focado em derivativos. A 5X segue tese similar, mas em estágio bem anterior. B4 e CSD-BR pressionam as áreas de registro e depository. O CAD analisa o processo sob intensa pressão política. Migração institucional completa leva no mínimo 24 a 36 meses. O conselho da B3 compreende que o teste ao seu monopólio efetivo já começou. Portanto, a escolha de Egan como CEO deve ser lida nesse contexto de batalha competitiva acirrada, e não como sinal de tranquilidade operacional do negócio. Tese inversa. B3 não precisa reforçar time de clearing, que já conta com 10-15 anos de profundidade interna. Precisa de CEO para executar pricing agressivo em derivativos, monetização premium via Data Analytics para tesourarias globais e relacionamento direto com asset managers que definem a alocação Brasil. Essas decisões são comerciais e institucionais por natureza.
Egan, com passagem por Credit Suisse, Itaú IB, Tivio Buy-Side e Santander SIB, preenche exatamente o gap real da companhia. Sell-Side foca apenas no gap percebido de ausência de experiência em clearing. Dois sinais institucionais foram ignorados pelo mercado durante o sell-off. Primeiro, programa ativo de recompra de até 230 milhões de ações, válido até fevereiro de 2027, que atua como floor implícito de proteção em momentos de pressão vendedora. Segundo, BlackRock manteve exatamente 10,15% de participação e Baillie Gifford também preservou sua posição relevante sem qualquer redução no dia do anúncio ou no pregão seguinte. O silêncio de buy-side institucional sofisticado quase nunca significa concordância com a narrativa do sell-side. Significa que eles separam percepção de curto prazo do fato fundamental de longo prazo. Bear Case merece atenção em 3 aspectos principais. Egan, sem experiência em clearing, enfrenta a curva de aprendizado íngreme, justamente quando concorrência se intensifica, elevando riscos de settlement failures e possíveis multas regulatórias. Luiz Mazagão, VP de produtos com 10 anos de casa e candidato natural, foi preterido, o que gera risco de saída dele e de outros VPs, gerando ruído C-level em momento sensível. Se Base Exchange receber licença já no quarto T26, em vez do segundo semestre 26 esperado, o cronograma se comprime de forma relevante. Citi adotou o wait and see, enquanto o UBS-BB se mantém neutro positivo. Sell-side demonstra cautela legítima, e não mero pessimismo irracional. No múltiplo, B3SA3 negociava cerca de 15 vezes EV/EBITDA antes do sell-off. Para referência, CME negocia 18 vezes, LSE 14 vezes e Deutsche Börse 12 vezes. B3 ficava posicionada no meio do grupo, com prêmio justificado pelo crescimento de receita superior aos pares globais. Após a compressão para 14 e 15 vezes pós-sell-off, o múltiplo fica abaixo de CME, alinhado com LSE e com pequeno prêmio sobre Deutsche Börse. Parte da margem de segurança já se encontra embutida no preço atual após a forte correção. Cenários probabilísticos. Base de 50% assume que Egan apresenta plano no 3T26. Base Exchange inicia operações em 2S26 com impacto limitado e a ação recupera para R$ 17,18, representando upside de 13% em 6 meses. Bull de 25% prevê que o plano supera expectativas, com pricing premium em data, novos listados, integração de Massagão, atraso da base para 2027 e ação entre R$ 19 e R$ 21, ou upside de 25% a 30% em 12 meses. Bear de 20% considera a curva de aprendizado lenta, saída de Massagão, base operando em 1T27 com pricing 30% a 40% menor e ação em R$ 14, ou queda de 12%. Estresse de 5% combina todos os fatores adversos, levando a ação a R$ 12, 13, ou queda de 20% a 25%. Veredito final, o sell-off de 4,78% precificou basicamente um cenário híbrido bear mais estresse equivalente a 25% de probabilidade, enquanto os cenários base mais bull somam 75%. Isso torna o risco-retorno favorável em 2:1 ao longo de 12 meses. 5 variáveis-chave para monitorar. Primeiro, reorganização C-level após Egan com foco em Massagão e demais VPs. Segundo, evolução do cronograma regulatório da Base Exchange junto à CVM e BC. Terceiro, detalhes do plano estratégico que Egan apresentará no 3T26. Quarto, entrega dos resultados de 2T26 e 3T26 sob a nova narrativa. Quinto, ritmo do programa de recompra como indicador claro de confiança do Conselho. Mercado vendeu 2,7 bi. Conselho comprou a estratégia para os próximos 18 meses.